Então, sejam todas bem-vindas. Eu sou a Bruna Drummond e esse é o nosso primeiro encontro do grupo de estudos do direito sistêmico. Eu estou retomando esse estudo com vocês, tá? E quero iniciar, então, agradecendo a presença de todas, de todos vocês. Quero dizer que essa gravação vai ficar no YouTube para que a gente possa, então, acompanhar os demais encontros e aprofundar, né? E quero dizer que esse grupo ele nasce com um propósito muito claro, que é aprofundar o olhar sistêmico aplicado ao direito e também às relações. Aqui não é um grupo terapêutico, né? E também não é um espaço de disposição pessoal, mas ele é um grupo de estudos estruturado, dirigido com base teórica e também aplicação prática. Então, nos nossos primeiros encontros, nós vamos consolidar a base do que é a constelação familiar, o que é o direito sistêmico e quais são os limites e as possibilidades que a gente tem dentro dessas abordagens. Então, depois nós vamos avançar para a leitura do livro do Sam, né, com essa maturidade mais contextual. Esse é o livro que nós estaremos lendo, depois compartilho também no grupo, com quem não tem o livro ainda, compartilho o site direitinho, o link para vocês estarem adquirindo. Então, é importante ainda deixar claro aqui nessa abertura que quando a gente estiver diante de um processo que demanda um olhar mais profundo, só então eu utilizo a constelação como uma ferramenta técnica de análise. Então, isso significa que, se necessário, a gente pode constelar processos com responsabilidade e critério dentro dos limites práticos. E é assim que eu vou conduzir esse grupo, esse nosso grupo de estudos, né, com esse olhar mais maduro dos conflitos. Vou compartilhar aqui com vocês o material que eu preparei. Enquanto eu compartilho, eu quero convidar então a Aline, que está aqui conosco. A Aline hoje diretora, é isso, Aline, né? Do grupo de Direito Sistêmico dentro do SEX, que é o Centro de Excelência em Constelação Familiar, do qual eu faço parte, acredito que algumas de vocês, ou todas vocês também. E queria, Aline, rapidinho, mas conta pra gente, né, o que é o SEX, qual a intenção dessa comissão de direito sistêmico dentro do SEX. Passa a palavra rapidinho para você. Obrigada, Bruna. Bom dia, todas, por enquanto, só vejo meninas aqui. É, bom, então eu sou a Aline, eu estou integrando o SEX, que é o Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, desde o do semestre passado, e eu fui convidada a chegar aqui no Núcleo de Direito Sistêmico para estruturar o Núcleo de Direito Sistêmico. Era um desejo do sexo já há algum tempo, eu não sabia, foi muito interessante porque eu sou originalmente advogada, trabalhei por quase 20 anos na advocacia, a maior parte do tempo em empresa, em departamento jurídico de empresa, e, e aí, quando eu conheci o direito sistêmico, tudo aconteceu ao mesmo tempo, eu parei de advogar naquela advocacia tradicional fiz o curso de pós-graduação, conheci o SAMI, finalmente um tempo depois eu comecei a trabalhar com o SAMI nos cursos dele, e aí as coisas foram caminhando, mas aí a gente teve algum tempo, algumas questões dentro das OABs, de transformação do nome, que não era mais Comissão de Direito Sistêmico para um outro nome, e aí começaram a acontecer algumas coisas também no Conselho Nacional de Direitos Humanos, algumas coisas políticas desses ataques às constelações, e aquilo começou a movimentar de novo, tipo, como é que eu posso ajudar, né? Não é possível que tudo que eu aprendi aí na advocacia nesse tempo todo, eu necessite deixar completamente de lado para estar nessa outra visão, dessa justiça muito mais ampliada. Então, ano passado eu estava mexida com isso, pensando, ai, vou falar com as meninas da OAB e vou falar com as associações, acho que eu vou falar com o SEX para me colocar à disposição para ajudar. E, ao mesmo tempo, nessa mesma época, o pessoal, a diretoria do SEX, perguntou para o Sami, Sami, você tem alguém para
possa nos ajudar a estruturar o núcleo de direito sistêmico e tal, e foi assim que eu cheguei lá aqui no SEX, né, para ajudar a estruturar o núcleo. Então, o núcleo de direito sistêmico, bom, o SEX também se estruturou nesse formato, né? Já existiam duas associações, a ABC e o IBCF, mas naquela época que o Conselho Federal de Psicologia saiu com uma nota técnica dizendo que não recomendava que os psicólogos utilizassem as constelações e, enfim, daquela nota técnica, muitas coisas desenrolaram de forma negativa assim para a imagem das constelações, porque a partir dela eles foram para o CNJ e disseram que não era algo cientificamente comprovado, então que não podia ser aplicado na justiça, foram para o Ministério da Saúde também dizer que não podia ser aplicado nas PICs, a coisa se espalhou. E o SEX, nesse momento, é que foi. Eu não vou contar exatamente a história da fundação, porque eu não estava lá, mas do que o pessoal me conta e o que eu acompanhei, né? O SEX, então, nesse momento, se viu que tinha uma necessidade de defender, não é combater, mas sim defender mesmo as constelações de forma a levar clareza sobre o que são as constelações, tanto aplicadas na saúde quanto na justiça, e também da importância dessa abordagem existir como uma oferta nas instituições públicas, porque, claro que na esfera privada tudo vai continuar sendo livre, mas quando isso é proibido na esfera pública, a gente continua estimulando essa diferença social, né? Então, só quem paga e paga caro pode ter acesso a bons profissionais e, e então quem não tem a Aline, grana para pagar continua não tendo essa possibilidade. Então, o Sex viu não só nisso, né? Isso tem um pouco também agora dessa minha fala, tem um pouco da minha impressão do que eu acredito, claro, mas o Sex entrou então se estruturou no momento que achou importante defender publicamente. Então, fizeram uma vaquinha e juntaram um dinheiro para contratar um pessoal de jornalismo, de marketing, que pudesse falar das constelações, explicar o que era, trazer essa clareza, e também um escritório de advocacia, que começou a mover uma ação contra o CFP para que fosse suspensa, né, a própria nota técnica, para que eles retirassem aquela recomendação, e também para fazer um trabalho junto ao CNJ, para levar clareza sobre o que é a aplicação das constelações e tudo mais. Então foi assim que o SEX surgiu, e o SEX acabou de comemorar 2 anos da sua criação. Eu estou lá desde o semestre passado. Então, a gente está estruturando agora o núcleo de direito sistêmico, e a gente acredita que essa é uma força necessária mesmo, ter gente da área jurídica lá no SEX que possa nos ajudar a criar isso junto, né? A gente não quer falar de combater, não é uma questão de combater, mas é uma questão da gente ter clareza do que são as constelações, como é que elas podem ser aplicadas nas áreas da justiça, nas diversas áreas da justiça, o que também para a gente é novo, porque assim, acontece no Brasil inteiro, a gente sabe que acontece no judiciário, a gente sabe que tem promotor aplicando, que tem policial penal, delegado, advogado, claro. Então, assim, está espalhado pelo Brasil inteiro, nos Sejusques, mas a gente não tem a reunião dessas informações. Então, uma das minhas, assim, dos meus maiores objetivos aqui é a gente conseguir descobrir onde estão esses projetos, transformar isso em informação estruturada, para que a gente possa tornar público os benefícios do uso das constelações nas áreas da justiça, porque a gente fez uma live de lançamento em setembro e a gente trouxe gente de diversas áreas, né? Projetos no Sejusques, nas penitenciárias, Aline, advogados. Oi. o que a gente pode até fazer depois é estruturar um resumo e apresentar, né, para quem está aqui na comunidade, todos esses projetos que já existem, do que A foi gente vai. Boa. apresentado.
né, lá Vamos, no, nessa Bruna. abertura de setembro, para que as pessoas possam conhecer isso tudo, E você né? sabe que eu quero disponibilizar o link mesmo para assistir Isso. essa gravação, porque Nós foi vamos, muito vamos trazer isso emocionante. então aqui para a comunidade, trazer esse material que foi feito pelo SEX, Boa, né? boa. Eu vou estruturar isso, eu ainda não consegui Então fazer, tá, porque a gente está colocando dentro do sistema do SEX, então os associados têm acesso à gravação. né? E aí isso eu vou ter que descobrir internamente como a gente faz, de repente uns Tá. Não, cortes eu no vou, YouTube. às vezes eu me responsabilizo, às vezes, para fazer um resumo, só para contar para as pessoas, né, Ah, que que em tal legal. estado, tal pessoa faz esse trabalho, em tal estado, tal pessoa faz esse trabalho. Acho Hum, que a gente pode trazer isso e colocar lá no grupo de estudos para as pessoas conhecerem a grandiosidade do que é, né, esse mundo do direito sistêmico. Porque a gente vai ouvindo falar daqui, daqui, e acho que a gente ai, pode que trazer um lindo, Bruna. resumo. Então, fico com Eba, esse tá bom. compromisso. Aline, te Eba. agradeço pela participação, por Eu trazer um também pouquinho do que é o agradeço. SEX, do que é essa Comissão de Direito Sistêmico. E vou Obrigada, Bruna. começar aqui, então. Sei que você tem um Boa, que eu falei compromisso. pelos cotovelos já, né? Isso que Obrigada. é bom. Então, vocês estão vendo meu slide? Eu estou aqui, para mim, está aparecendo Grupo de Estudos em Direito Sistêmico. É isso que está aparecendo para vocês também? É, Aline? Tá. Tô vendo isso. Então, Agora vamos já. começar, né? Antes de chegar no santo, vamos começar falando um pouquinho do que são as constelações familiares, né? A intenção aqui hoje é a gente compreender as bases dessa abordagem, desde a constelação familiar, criada por Bert Hellinger, até o surgimento do direito sistêmico no Brasil, com o Sam Stock, nosso juiz. Então, a proposta não é apenas aprender um conceito, mas ampliar o nosso olhar sobre o conflito. A constelação familiar, o que que ela é? Um método fenomenológico criado por Bert Hellinger. Eu falo que ela é uma técnica terapêutica, né? Então, é uma abordagem terapêutica e sistêmica, que ela busca o quê? Identificar dinâmicas ocultas nos sistemas familiares que vão influenciar conflitos, comportamentos e também os destinos. Então, ela baseia-se principalmente na observação das chamadas ordens do amor, que são leis sistêmicas que regem os vínculos humanos. Então, o Bert, ele traz, né, o que a constelação ela faz? Ela parte da ideia de que a gente pertence a sistemas, especialmente o sistema familiar, que muitos conflitos atuais, eles têm suas raízes em dinâmicas inconscientes desses sistemas. Então, não é nada de misticismo, mas é uma abordagem fenomenológica. A gente observa o que se manifesta, sem julgamento, e busca, então, compreender as forças que estão atuando nesse sistema. Então, quais são os fundamentos da constelação, né? Quais são esses principais pilares? Então, a gente tem aqui que Bert Hellinger, ele identificou três leis sistêmicas que ele chama de ordens do amor. Primeiro, a gente tem o pertencimento. O que que é isso, né? Todos pertencem, todos fazem parte do sistema e têm o direito de pertencer. Então, o segundo pilar é a hierarquia. Quem chegou antes tem precedência sobre quem chegou depois. E o terceiro pilar é o equilíbrio entre o dar e receber, então, especialmente nas relações entre os adultos. Então, numa constelação convencional, a gente fala em ordens do amor. Se a gente está no ambiente jurídico, a gente fala que existem princípios que regem as relações humanas. A gente muda um pouquinho a nomenclatura e cabe mais no ambiente, né? E quem que é Bert Hellinger? Quem que foi Bert Hellinger, né? Então, de uma maneira bem resumida, Bert é um alemão, nasceu em 1925, já falecido em 2019, um psicoterapeuta, filósofo, um ex-sacerdote alemão. E uma massagem muito importante da história do Bert, dos estudos dele, é que ele foi missionário na África do Sul por aproximadamente 16 anos. E desse trabalho dele como missionário, convivendo ali com os povos zulus, ele começou a observar profundamente as dinâmicas de grupo e pertencimento. Então, ele traz que ele não criou as constelações familiares. Bert traz muito nos livros dele que ele viu as constelações familiares. Então, depois disso, ele estudou psicanálise, terapia sistêmica e diversas abordagens terapêuticas. E ele foi, então, integrando esses conhecimentos nas constelações familiares. E quais são essas contribuições, né? A grande contribuição de Bert foi revelar que muitos sofrimentos eles não são individuais, eles são sistêmicos.
Então, ele mostrou que a gente repete destinos por lealdade inconsciente e que, ao reconhecer e incluir quem foi excluído, o sistema ele pode, então, encontrar paz. E essa visão dele, ela ampliou também para a terapia, alcançando também a educação, empresas e também o direito, que é onde a gente quer chegar. Então, essa expansão dessa abordagem por todos esses segmentos, e a gente pode trazer aqui uma frase inspiradora, né? Pertencer é um direito fundamental. Mais à frente, eu vou linkar para vocês um pouquinho de constelação, de direito sistêmico com a Constituição nossa também. E o direito sistêmico, né? O direito sistêmico é a aplicação dos princípios da constelação familiar ao campo jurídico. Então, o direito sistêmico, quando é que ele nasce? Ele nasce quando a gente aplica esses princípios dentro da realidade jurídica. O direito sistêmico, ele não substitui a lei. O que que ele vai fazer? Ele vai ampliar a forma que nós olhamos para o conflito. Então, ao invés da gente perguntar assim, quem tem razão? A gente passa então a perguntar, né? Que nesse sistema precisa ser visto para que o conflito se resolva. Então, o direito sistêmico, ele não tem a intenção de criar novas leis. Ele simplesmente oferece uma nova forma da gente interpretar e aplicar as leis que já existem. E, então, que é o direito sistêmico, ele busca humanizar o judiciário, promover uma pacificação real, e ir além da sentença, buscando a solução profunda do conflito, né? Ir lá na base desse conflito. E a gente pode encontrar respaldo disso até na própria Constituição Federal, né? Onde ela fala sobre os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção à família como base da sociedade. Então, o que que o direito sistêmico ele faz? Ele dialoga diretamente com esses fundamentos da Constituição Federal, ao buscar soluções que vão preservar a dignidade e também a nossa estrutura familiar. Quem é Sano, né? Chegamos aqui, né, Aline? Quem é Sano Stock? Aline trabalha com o doutor Sano. Sano é um juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, pioneiro na aplicação das constelações familiares no judiciário. E ele é o criador dessa expressão, direito sistêmico. Então, ele foi o primeiro magistrado brasileiro que aplicou as constelações dentro do judiciário. E ele, então, cunhou essa expressão, né, direito sistêmico. E o trabalho dele mostrou o quê? Mostrou que muitos conflitos judiciais têm raízes emocionais e sistêmicas mais profundas do que o processo revela. Sami usa muito nos cursos dele, ele parafraseia o Pequeno Príncipe, então ele fala muito para a gente, né? O essencial é invisível aos autos. E é bem isso, né? Então ele vai na origem do que não é dito num processo, mas é o que alimenta o conflito a permanecer ali enraizado. Então, em 2012, na Bahia, o SAMI começou a realizar vivências sistêmicas com as partes envolvidas em processos de família. E ele traz para a gente no livro que os resultados foram incríveis, foram significativos. Então, ele teve um maior índice de acordos, redução de reincidências, mais responsabilização das partes. E essa responsabilização, ela é muito interessante, porque ao longo do livro, ao longo dos cursos, o Sam conta para gente que essa redução da residência é gritante. As partes, elas conseguem compreender a origem desse conflito e muitas famílias já não voltam mais ao judiciário. E a gente tem também um outro ponto, né, que o movimento do direito sistêmico, ele também encontra respaldo na política pública no próprio Conselho Nacional de Justiça, na nossa resolução 125 do CNJ. Então, essa é uma resolução que trata da forma do tratamento adequado dos conflitos. Então, ele determina que no judiciário que a gente tem que estimular mediação, conciliação e os métodos consensuais. É exatamente aí, né, gente, que o direito sistêmico, ele se insere nesse contexto como um instrumento de pacificação social. Então, atualmente eu atuo exclusivamente na mediação, tanto judicial, no segundo grau aqui do TJ Goiás, quanto extrajudicial. Quando as pessoas me perguntam, eu falo que a constelação, o direito sistêmico é um olhar, né, é um ponto de vista, é uma filosofia, é um estilo de vida, é um jeito de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver as relações humanas. Então, para mim, faz parte do meu jeito de ser, do meu jeito de conversar,
de conduzir uma mediação, começa a fazer parte da nossa vida. E eu falo que é apenas mais uma técnica dentro das diversas técnicas de mediação e de pacificação que a gente estuda. Então, não substitui um processo, não substitui nada, mas é uma maneira de olhar, é uma maneira que nós temos de ver os conflitos, de olhar para essas famílias. Então, qual que é a origem, né? Eu já falei ali para vocês, em 2012, ele iniciou com a aplicação das constelações nos processos judiciais, especialmente na área da família, e esses foram esses resultados que o Sam, então, observou. E, e agora vamos chegar aqui no nosso livro tão querido, né? O motivo desse encontro, A Origem do Direito Sistêmico, livro do Sam, que foi feito, né, em uma entrevista por Daniela Migliari. E é um livro maravilhoso. Estava comentando aqui que o meu está todo rabiscado, já preciso de um livro novo, já não dá mais para compartilhar ele. E a intenção desse encontro é que a gente possa, a cada mês, estudar um capítulo do livro, tá? Vou compartilhar depois com vocês quais plataformas tem o livro à disposição. A gente está estudando capítulo a capítulo, podemos conversar no grupo antes, enfim. A intenção é aprofundar e ver o quanto esse novo olhar ele pode ajudar nessas resoluções de conflitos no judiciário. E o que que esse livro traz, né, gente? Tão especial que eu estou aqui com você, e não só eu, né? Várias comissões de OAB esparramadas, né, ao longo do Brasil. Existem comissões de direito sistêmico dentro de várias OABs que estudam esse livro. Por quê, né? Tanta gente falando de direito sistêmico, de constelação familiar no judiciário. E eu acredito que esse é um caminho sem volta. No meu ponto de vista, é um caminho de evolução da humanidade, de olhar para os conflitos, para as questões. E o que essa obra traz, né? Ela traz a experiência prática do Dr. Sami no judiciário, traz fundamentos filosóficos do direito sistêmico, ele traz para a gente casos concretos também, e os impactos disso tudo, né, com essa abordagem. Então, é uma leitura essencial para quem deseja compreender esse movimento de direito sistêmico no Brasil, certo? Trago aqui para vocês, Bruno, e o direito sistêmico na prática, né? Então, a gente consegue aplicar ele na mediação familiar, nas audiências de conciliação, nas varas de família, em práticas restaurativas, na formação de advogados e magistrados. É uma postura. Ele cabe em qualquer lugar. É uma postura, para mim é um estilo de vida, porque a gente vai muito para o princípio de não julgamento. E a hora que a gente leva o não julgamento para o nosso estilo de vida, de conviver com as pessoas, as coisas ficam um pouquinho mais leves, né? Então, o Sami, ao longo do livro, ele convida o profissional a ocupar o seu lugar com uma postura mais consciente, respeitando a hierarquia, o pertencimento e a responsabilidade também. Trouxe aqui para vocês um breve comparativo, né, do direito tradicional com o direito sistêmico. Então, o que que a gente tem aqui? Deixa eu só admitir a Érica. No direito tradicional, a gente tem um foco na norma e na infração, a gente busca identificar um culpado e inocente, a gente tem uma decisão imposta por sentença, uma atuação centrada no juiz e uma ênfase na legalidade formal. Então, o encerramento do processo ela é muito diferente de encerramento do conflito. E quando a gente aplica esse olhar sistêmico, esse olhar da constelação, que a gente percebe, como eu trouxe lá atrás, essa redução da reincidência, porque muitas vezes o conflito consegue ser encerrado, né? Então, a gente tem, inclusive, o Código de Processo Civil, aqui no artigo 3º, o que que ele fala? Que o juiz promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, juízes, advogados, membros do Ministério Público, eles devem estimular a autocomposição. E o que que é essa autocomposição? É uma postura ativa de pacificação. Então, o direito sistêmico ele oferece ferramentas para essa autocomposição ela seja mais profunda e não apenas superficial ou formal. E aqui a gente tem, então, o direito sistêmico naquele comparativo, né? Foco nas relações, na origem do conflito. Ele busca compreender as dinâmicas ocultas. Ele estimula a responsabilização consciente, incentiva a autocomposição e uma integração entre norma e a realidade emocional. Então, acontece, então, o que é uma pacificação interna
e uma pacificação externa. Então, o olhar sistêmico que ele contribui para que o profissional do direito compreenda as dinâmicas ocultas que dificultam um acordo. E aí a gente tem também a justiça multiportas, né? O sistema brasileiro ele adota também um modelo de justiça multiportas, inspirado na ideia de que não há uma única forma de resolver conflitos. E esse modelo ele amplia então o acesso à justiça para além da sentença. Então, o direito sistêmico também dialoga com essa justiça multiportas, né? Com essa lógica, oferecendo uma porta que vai considerar o aspecto relacional e também emocional desse conflito. Então, a gente tem outro ponto muito importante, o direito sistêmico, ele também sustenta, né, os princípios como boa-fé objetiva, cooperação processual, função social da família e interesse superior da criança. O que que a gente tem? Ao olhar para o sistema familiar, a gente está concretizando todos esses princípios na prática. Então, quando a gente fala em direito tradicional, a gente está falando de modelo clássico, adversial. A gente sabe que ele é estruturado para decidir quem tem razão à luz da norma jurídica. E o foco no direito tradicional está praticamente voltado para a conduta, na prova, na aplicação da lei. E já o direito sistêmico, o que que ele faz? Ele amplia essa lente. Então, ele não abandona a norma, mas ele vai lá e pergunta, né? O que está por trás desse conflito? Qual dinâmica relacional que está sustentando essa disputa que não tem fim? Então, que a gente percebe que enquanto o modelo tradicional ele encerra um processo por meio de sentença, o direito sistêmico ele busca encerrar o conflito num nível bem mais profundo. Ou seja, um direito não substitui o outro. Então, o direito sistêmico ele vem aqui para atuar como, né? Como uma lente que amplia dentro do próprio ordenamento jurídico brasileiro, alinhado à Constituição, ao Código de Processo Civil e à lei da mediação. Então, esse de olhar, né, do direito sistêmico, o que ele vai fazer? Ele propõe que antes da decisão haja uma compreensão. Antes da punição, que haja consciência, né? Antes do conflito, que a gente consiga trabalhar todos esses pertencimentos. Esse é o conteúdo que eu preparei para trazer para vocês. Nós já temos aqui um tempinho para a gente conversar. Vou abrir aqui o microfone para quem quiser compartilhar algo, trazer uma opinião, compartilhar experiências do dia a dia. Quero passar a palavra para vocês. Bruna, vou falar aqui, te agradecer, foi muito legal o resumo que